Boa noite, me chamo Franciele da Silva, eu sou aluna do primeiro semestre do curso de materiais, de engenharia de materiais. O trabalho ele foi elaborado por mim, Franciele da Silva, e por Alexandra Zimmermann, que irá falar logo à frente sobre o tema que a gente abordou. De um modo geral, a gente está falando dos materiais compostos, de um modo geral, que ele está presente desde a nossa vida cotidiana, da parte de lazer, até mesmo em todas as áreas, indústrias, né? Na parte odontológica, naval, têxtil, inúmeras áreas. Hoje a gente já percebe-se que os materiais compósitos, eles estão muito ligados à nossa vida, nosso cotidiano. Então, o que são materiais compósitos? Eles são dois materiais formados pela união de dois ou mais materiais com o objetivo de obter um produto com maior qualidade e resistência também. As fases dos compostos, elas são chamadas de matriz, que pode ser cerâmica, polimérica ou metálica. E a fase dispersa, geralmente de fibras ou partículas. As aplicações dos compostos, elas estão, como eu já mencionei, elas estão presentes desde a nossa vida cotidiana até as indústrias, na indústria da construção civil, a indústria aeroespacial, a indústria naval, a médica, esportiva, enfim, inúmeras áreas, como as imagens aqui a gente consegue ver. As bicicletas, elas existe uma camada, são fibras, e a gente tem o ferro, tem fibras de carbono, onde acaba formando esse material composto, que é para obter uma resistência maior e com qualidade. Os materiais compostos, então, aqui no dia a dia que eu posso mencionar, são alguns tipos de barcos de lazer, as pranchas de surf, as raquetes de tênis, tacos de golfe, skates, são exemplos de materiais que estão presentes hoje no nosso dia a dia e são feitos de materiais compostos. Então, deixa eu tentar explicar. Quando a gente analisando uma prancha bem pequenininha, ela existe fibras. Essas fibras, elas são fibras de carbono, onde acaba deixando o material resistente a não rachar, não quebrar. Para ter esse impacto mesmo, ele precisaria ter uma queda muito forte, mas as fibras de carbono que estão ligadas aqui na prancha de surf, elas acaba deixando esse material muito resistente. Também existe nas raquetes, né, como eu já mencionei, nos skates, elas também existem partículas ali, são fibras que acaba deixando o material super resistente. Um skate, por exemplo, ele precisa ter uma alta resistência para um skatista subir em cima, então ele precisa estar muito resistente. Então, hoje a gente percebe-se que, além dele ter outros materiais ligados também, na espessura ali em cima, na base, são mini fibras, são partículas muito pequenas, onde acaba deixando esse produto resistente. Outro material composto no nosso dia a dia são os coletes prova de bala, aquelas varas utilizadas no vara com salto,
os pás de helicóptero também são materiais que estão hoje no nosso dia a dia. O exemplo muito fácil são os coletes, né, de prova de bala, que tanto para a polícia quanto para aqueles profissionais da área do carro forte, eles precisam estar usando esse colete, que é um colete resistente a perfurações de balas, né? Ou até mesmo não só bala, mas alguns rojões. Então ele precisa ser um material muito resistente, além dele ter uma fibra, ele tem uma fibra de carbono, mas ele existe também fibras de outros materiais que acaba juntando, onde acaba formando esse material, deixando esse material composto. A fibra de carbono é onde acaba deixando, ele fica dentro do material e deixa o material resistente. E por cima a camada onde é uma superfície, que pode ser eu não tenho exatamente o nome da superfície, onde acaba deixando, que é a camada superior, né? Mas a resistência desse colete também ele é interligado a dois materiais que acaba deixando resistente. Também hoje, no dia a dia, os materiais compostos são nossos ossos, que por sua vez são exemplos de materiais compostos naturais. O nosso osso ele possui cartilagens, tendões e músculos que se unem a um só músculo músculos que se unem e dão uma resistência e flexibilidade para o nosso corpo. Além disso, ele é constituído por fibras elásticas de colágenos dentro de uma estrutura sólida de fosfato de cálcio. Também posso estar falando sobre a parte odontológica. Hoje, os nossos implantes dentários são feitos de materiais compostos. Um exemplo muito fácil não tratamento de canal, quando a gente faz um preenchimento, então a gente coloca um parafuso no nosso corpo, antioxidante, e nisso é injetado um dente que para não obter oxidação. Esses dentes, essa parte dentária, elas são feitas com fibras de materiais compostos. Hoje também é uma área que está expandindo muito na parte odontológica. Outro material composto é na área da indústria naval, automobilística. Nos carros de corrida de Fórmula 1, aquela parte, espessuras ali onde tem a pintura, são fibras, né, de carbono. Dentro é uma fibra de carbono e a parte superior é uma matriz polimérica, que é onde acaba formando esse material composto, dando resistência aos carros, leveza e até uma velocidade, deixando o carro mais leve. Então, esses carros de corrida, eles são feitos com compostos de matriz polimérica e foram reforçadas com fibras de carbono. Então, a fibra de carbono é onde ela dá resistência aos carros da Fórmula 1 e a parte superior ali, onde é a camada, é somente a parte da base para fazer a cobertura do reforço do carro. Falando de materiais compósitos na indústria naval, um exemplo muito fácil que eu posso citar são na construção dos chaminés dos navios. Eles também são feitos de materiais compósitos que, uma vez que reduz o peso significativamente e, por consequência, aumentam a estabilidade do navio.
ainda de fato, muito desses compostos, por serem mais brilhantes que os outros materiais na construção. A aparência ainda ela fica melhor e a conservação facilita muito. Uma outra aplicação é os reforços dos compostos para prever o crescimento das fendas e prolongar o tempo de vida na estrutura do alumínio e do aço nesses navios. Então, eles também são feitos de materiais compostos, também eles estão ligados a muito, estão presentes nas indústrias da indústria naval. E, por último, eu vou falar sobre na indústria aeronáutica. Na indústria aeronáutica, a composição dos materiais compostos, eles são reforçados com uma fibra de vidro, grafite e outros híbridos, a fim de diminuir as chances das quebras em pontos de tensão de turbulência. Então, a asa do avião, o avião as asas do avião, eles também são feitos de materiais compostos, né? Como eu citei, são fibras de vidro com grafite, onde acaba deixando o avião, ele é resistente, ele precisa ter uma resistência muito forte, até pelo fato de ser um equipamento onde ele tem carrega muita carga e ele precisa ter uma alta velocidade, um embalo para poder tá fazendo, decolando, pousando. Então no pouso do avião é um impacto muito grande. Então também são feitos as asas do helicóptero, do avião, eles precisam também, eles também são feitos de materiais compostos, que são onde as fibras de vidro e grafite, né? Agora a gente vai falar dos materiais compostos na indústria têxtil. Eu passo a minha palavra à aluna Alexandra Zimmermann, que vai estar falando de produtos onde o mercado no ramo têxtil ele está cada vez mais também pensando em novas tecnologias, novos produtos, até mesmo por si só não está poluindo o meio ambiente. Em alguns exemplos à frente a gente vai citar algumas empresas que trabalham muito com essa parte de sustentabilidade. Passo a minha vez, então, à aluna Alexandra Zimmermann e o meu muito obrigado. Olá, professor Pofo. Então, como a Franciele já se apresentou, eu vou fazer uma breve apresentação aqui também. Meu nome é Alexandra Pinto Zimmermann, estudo na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Blumenau. Faço o curso de Engenharia de Materiais e essa matéria é Introdução à Engenharia de Materiais, ministrada pelo professor Cláudio Michel Pofo. E o tema desse trabalho, como a Franciele já tinha comentado, materiais compostos e suas aplicações. Agora eu vou dar sequência no tema. Então, o assunto abordado agora vai ser materiais compostos na indústria têxtil. E os materiais compostos têm como grande vantagem a flexibilidade e a resistência, que varia conforme a fibra usada. E essas fibras no material, né? Essas fibras podem ser fibra de vidro, de carbono ou aramidas. Com a capacidade de criar materiais de alta resistência,
a corrosão, resistência à fadiga do material, a absorção ao impacto, isolamento térmico e entre outros. Aqui então a gente pode dar como exemplo os tecidos que apresentam altíssima resistência e maior proteção ao fogo repentino e contra o arco elétrico, por exemplo. Isso porque os profissionais que trabalham com a eletricidade de alta tensão, por exemplo, devem usar roupas e equipamentos, né, de proteção resistentes para minimizar o risco do choque elétrico e lesões, né, no corpo. As roupas devem ser feitas de um material resistente ao fogo, como tecido ignífugus, que se chama, ou tecidos tratados com substâncias retardantes de chamas. Isso para evitar que a roupa pegue fogo em caso de arco elétrico ou faísca, né? Então, esses tecidos são feitos de materiais compósitos que contêm fibra de acrílico, que é hidrofóbica, e fibra de algodão, que é hidrófilas, que possuem capacidade de retenção e absorção da umidade do corpo, né? Eliminando por evaporação, com microporos que proporcionam leveza, maciez e isolamento térmico. Porque isso, além da secagem rápida, eles garantem um ótimo gerenciamento da umidade do corpo, né? Imagina uma pessoa trabalhando com eletricidade, qualquer eletricidade, imagina mais ainda de alta tensão, né? Com a roupa do corpo suada, com o corpo que fica suado e molha a roupa e a roupa fica úmida. Imagina que perigo isso. Então isso é fundamental para acontecer isso no compósito, ter que existir esse tipo de fibra. Outro material que está juntamente nesse tecido, né, é o carbono, que é um polímero, juntamente com uma matriz de resina, formando um compósito que torna o tecido antistático. E para unir a esse combo aí que vai tornar esse tecido, formar esse tecido, a fibra de aramida, também conhecida como Kevlar, né? Foi fabricada pela DuPont. É levíssima e possui uma resistência muito grande, sendo 5 vezes mais forte que o aço do mesmo peso. Isso é uma curiosidade. Outra curiosidade, possui resistência a ataques químicos, ao tempo e fogo, queimando somente, olha só, 8 segundos após a exposição a temperatura maior que 1000 graus. É muita coisa, né? Então, esse material que vai formar esse tecido para proteção desses profissionais, uma proteção muito importante, né? Aqui a gente tem um exemplo de uma fibra de carbono, que é a mais fininha ali, comparado com um fio de cabelo, que é o maiorzão ali. É super interessante isso. E mais abaixo a gente tem a imagem da fibra aramida, que aí é que a gente entende como essa fibra é usada também, como a Franciele já tinha comentado, para colete a provas de bala, para blindagem de carro. Aí a gente imaginando como que um disparo de um revólver com uma bala isso faz uma bala parar. Então assim, dá para perceber o quanto ela é tramada ali, toda, ela é muito fechada. E para curiosidade, assim, pra gente ver o tamanho das coisas. Aqui vamos falar sobre o uso de fibras têxteis e materiais compósitos, cada vez
com maior frequência. Traz também uma percepção mais ecológica na criação de novos materiais e de novos produtos, tais mais duráveis, com design inovadores, alto valor agregado e sem desperdício. Considerando hoje em dia o uso de materiais não renováveis, por exemplo, o poliéster vem do petróleo, que é um material não renovável. Exige-se muito pesquisas e descobertas de novos materiais que não promovam tanto impacto no meio ambiente, né? E a reciclagem também está se exigindo um esforço maior para fazer reciclagem. No desenvolvimento de novas tecnologias de reciclagem. A gente vai encontrar boas matérias sobre esse assunto no livro de Ciências e Engenharia de Materiais de William Callister. Então, compósitos de resíduos têxteis são uma grande oportunidade da reciclagem desses refugos, né? Roupas e tecidos que já foram usados, no caso, e que vão ser descartados. E aí usa tecnologia para desenvolver novos materiais em cima milhares e milhares, né? Milhões, sei lá, de toneladas de materiais têxteis, tecido, roupas que vão ser descartadas, vão para o lixão de alguma forma, e usar a tecnologia para criar novos materiais, usando os compósitos, né, a base de resíduo. A indústria da moda faz uso amplo de fibras naturais e sintéticas, principalmente o algodão e o poliéster. A fibra de algodão, por exemplo, são como materiais de reforço e materiais compósitos. E compósitos que utilizam fibras naturais como carga de reforço e polímeros biodegradáveis como matriz são considerados materiais ambientalmente amigáveis, né? Estudos demonstram que a fibra de origem vegetal tem um impacto muito pequeno sobre o meio ambiente. Aí, aqui a gente tem como exemplo a seda e fibras como sisal, fibras de coco, juta, rame, folha de abacaxi também, algodão, várias fibras, né? Linho e entre outras. Estão sendo estudadas como carga de reforço em compósitos. Interessante, né? Muitas marcas, né? Grandes marcas já usam o material compósito em suas produções. Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos. Timberland criou uma coleção a partir de resíduos pós-consumo, como borra de café e garrafa de plástico. A Alteneau, marca do campeão mundial de surf Kelly Slater, focada em 100% em tecidos reciclados e sustentáveis. Kelly queria uma maneira melhor de fazer roupas usando menos recursos na fabricação e utilizando material descartados que estavam poluindo os oceanos. Isso é muito legal. Como plásticos e redes de pesca de nylon. Olha só. A Alteneau utiliza os tecidos EcoNew, um tecido de nylon criado a partir de redes de pesca e outros resíduos recuperados dos oceanos. Isso é fantástico, né? A Levi's também é muito interessante o que eles fazem. Também faz jeans com tecido EcoNew, com esse mesmo tecido. São resíduos de nylon regenerados, né? Os resíduos de materiais pré e pós-consumo. É o que eu havia falado antes, né? O que seria descartado, que seria jogado no lixo,
virando novos produtos, compósito aparecendo aí, né? Incluem rede de pesca descartados e tapetes antigos, olha só. Acho que é Gistar Ocean. Tem uma gama de produtos feitos de denim que utilizam cerca de 9 toneladas de plásticos retirados do oceano, que são transformados em fios de poliéster, é legal isso, reciclado para fabricar tecidos 100% reciclados e fazer os produtos deles. Aqui a gente tem uma figura aqui da calça, acho que é da Levi's essa calça, inclusive ele está em cima das garrafas ali, PETs que foram usadas para fazer a calça jeans, né? É muito bom, muito bom. E são os estudos que estão acontecendo e cada vez mais isso vai ter que aumentar. Como eu falei antes, está sendo exigido, né? Porque os recursos não renováveis não vão mais suportar, a gente sabe disso. E o material compósito é o que há hoje em dia e cada vez mais aparecendo em tudo à nossa volta. Agora eu queria fazer uma conclusão desse trabalho que a gente fez. Então eu vou ler aqui um pequeno texto que a gente concluiu. O uso dos materiais compósitos está avançando com grande velocidade e cada vez mais, não só as empresas, mas todas as pessoas devem estar atentas às novidades para que estejam atualizadas sobre as grandes possibilidades que esses materiais trazem. Assim como o mundo está se renovando, a tecnologia e os benefícios que ela nos traz, na indústria têxtil não poderia ser diferente, né? A cada dia nasce algo novo, com novos tecidos, materiais e insumos, com estruturas mais resistentes, com novas soluções e cada vez mais pensando na qualidade, na segurança e conforto que os produtos podem e devem proporcionar ao consumidor. No entanto, para além da criação de novos produtos inovadores, há também uma grande preocupação, né? Inúmeras pesquisas em como melhorar e cuidar das condições em que se encontra o meio ambiente e o que as indústrias devem fazer e onde melhorar para reduzir esses impactos negativos. Resumindo, os materiais compósitos não são novidade, não é de agora que a gente está conhecendo mais, mas eles já existiam há muito tempo, eles já existem há muito tempo e uma infinidade de materiais, mas nós não fazíamos ideia e ainda existem outros tantos que estão por vir, né? Então aqui eu vou encerrar nossa apresentação desse trabalho. Eu quero agradecer agora a minha parceira de trabalho, a Franciele, e agradecer você, professor Pofo, por toda a dedicação, né, e o que nos ensinou. Foi uma descoberta muito grande para mim, acredito, e tenho certeza que para todos da sala também. A gente ficou sabendo muitas coisas que nem imaginava, então eu agradeço. E muito obrigada, e é isso, até mais.